Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana que estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um tema de paciência e esperança em Deus. Será que eu e você temos tido paciência, temos esperado em Deus? Ou será que estamos muito eufóricos e querendo que as coisas aconteçam ao nosso tempo? Vamos meditar numa breve palavra, mas preste atenção e aplique na sua vida. Gostaria de meditar em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em outra versão, diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amém. Esse Salmo 40 é um salmo atribuído a Davi, como a maioria dos salmos. Esse salmo é dividido em algumas partes, e a primeira parte é do versículo 1 ao versículo 10. É um cântico de ação de graça. Davi está fazendo um cântico de ações de graça. E do versículo 1 ao versículo 3, ele descreve a sua experiência de libertação. E a gente vai se atentar apenas a esse versículo que nós lemos. Salmos 41, que diz: Esperei com paciência no Senhor. Vamos destrinchar um pouco essa frase? A nossa parte, primeiramente aqui, a parte humana, na qual nós devemos fazer, e a responsabilidade cabe a nós, é justamente buscar esse fruto do Espírito, que é a paciência. Esperar com paciência, sem desespero, sem ficar achando que não vai acontecer. Nós temos que desenvolver esse dom. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado aqui na Terra. E não é diferente com o que a gente vive, com a nossa vida, com as experiências, os nossos sonhos. Mas às vezes queremos no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, mas nem sempre vai acontecer assim. E a maioria das vezes não vai acontecer exatamente da forma que eu e você determinamos, mas sim da forma que Deus determinou. E cabe a nós esperarmos com paciência. Alguns exemplos que eu separei aqui para ilustrar que tudo tem o seu tempo determinado. Uma mãe, para ela ter o seu filho nos braços, precisou esperar 9 meses. Não foi do dia para a noite. Teve um processo de gestação, de crescimento, até vir à luz desse filho. Uma árvore, para dar o seu fruto, precisa esperar o tempo certo, a época de dar o fruto. Ela precisa criar raízes primeiro, crescer, para depois produzir frutos. Não é no tempo que ela determinou, mas o tempo determinado por Deus. Um profissional, para ele exercer a sua profissão, ele tem que passar por um período de estudo, fazer o nível superior, a faculdade, até conseguir aquele diploma, aí sim começar a exercer a profissão. Então teve todo um processo de estudo, de tempo, de anos que se passaram. E assim também são os sonhos que nós temos. Devemos crer, acreditar e saber que tudo tem um processo. Nós, seres humanos, temos que ter paciência e esperar o tempo divino, o tempo determinado por Deus, que é o tempo perfeito. Devemos depositar toda a esperança. E o que é esperança? É esperar com confiança, esperar certo de que vai acontecer. É ter fé. E fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos. A convicção daquilo que nós cremos, mesmo que não estamos enxergando.
Você talvez não está enxergando a cura física no seu corpo ou de algum parente, mas creia, tenha confiança, espere certo da vitória. Talvez você não está enxergando um casamento, mas Deus tem o tempo determinado. Talvez um sonho de um filho, Deus já preparou. Talvez um desejo profissional, um sonho de se formar, uma casa própria, um dom ministerial. Então, confie em Deus. Espere, tenha paciência. Mas você pode se questionar, já tem 10 anos, 15 anos que eu estou esperando. Creia em Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós seguimos um tempo cronológico, né? O Cronos, o tempo do relógio, preso a dias, a semanas, a meses, a anos. Mas o tempo que nós devemos crer é o Kairos, que é o tempo oportuno, o tempo perfeito, o tempo de Deus, que não está preso a dias, a semanas, mas sim apenas em Deus. E Ele é o princípio e o fim. Ele é dono do tempo, Ele é dono do mundo, Ele é dono de todas as coisas, da minha e da sua vida. Então a nossa parte é justamente essa. A primeira parte do versículo 1 do capítulo 40 de Salmos. Esperar com confiança, esperar com paciência. E em quem nós temos esperado? Eu te pergunto, quem você tem depositado essa confiança e essa paciência? No governo? No trabalho? No aumento? Em homens? Na família? Não sei, na economia? Em quando você conquistar o seu tão sonhado sonho, tão esperado? Não, devemos confiar no Senhor. Em Deus, é Ele que tem todo o poder. É Ele que é dono de nossas vidas e do tempo. É Ele que pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Ninguém mais pode fazer o impossível. Algo talvez que temos almejado e nunca chega. Ou achamos que está demorando demais, de acordo com o nosso tempo determinado. Devemos confiar no poder de Deus, na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos estar descontrolados com as circunstâncias da vida, com as circunstâncias do mundo, com a situação que você está vivendo, mas Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Nada surpreende a Deus. Então, espere no tempo perfeito e no tempo oportuno. Na hora certa vai acontecer o que tem que acontecer. Então, creia nisso, que acima de qualquer esperança terrena, temos que esperar no celestial, no divino, no que Deus preparou para nós. Não deposite em homens, em bens, em riquezas. Não deposite o seu total esforço e a sua total força e esperança nesse mundo, nessa terra, nessas coisas. Estamos vivendo sim na terra, mas somos peregrinos aqui, somos forasteiros, estamos apenas de passagem. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos dedicar à família, temos que fazer tudo isso, nos alegrar, ter hobbies, passear. Porém, nossa maior esperança, nosso maior esforço tem que ser no celestial. Visto essa primeira frase do versículo, esperei com paciência no Senhor. Deixando todo o orgulho, toda a autossuficiência, nós reconhecemos que não somos nada e não temos nada se não for por meio de Deus, mas confiando plenamente nele, vamos para a segunda parte desse versículo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, quando esperamos, Ele do seu alto e sublime trono se inclina para nós. Aqui, inclinar tem a ideia de voltar-se para alguém. Então, Deus se volta para mim e para você.
quando não estamos mais tão agitados, querendo resolver com os nossos esforços, com as nossas forças, mas descansamos e confiamos nele, aí ele vem nos atender de uma forma especial. Enquanto estamos tentando resolver com o nosso intelecto, com os nossos esforços, a gente vai quebrando um pouquinho a cara, mas vivendo no mundo não é o que Deus quer que nós venhamos a estar, tão ocupados e pré-ocupados, mas sim que nós venhamos confiar e descansar nele, entregar a nossa vida realmente para ele. Davi aqui estava convicto que Deus é o Deus que se inclina para dar atenção ao clamor daqueles que estão aflitos. Então, assim como Davi tinha essa certeza, tenha essa convicção na sua vida, que Deus inclina para ouvir o meu e o seu clamor. Mas nós temos clamado? Nós temos retirado um tempo para orar e clamar a Deus? Não tem como Ele nos ouvir se nós não orarmos, não nos fazermos sermos ouvidos. Então temos que falar com Ele, senão não tem como. O Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, o Rei dos céus, olhando atentamente do seu trono para salvar os necessitados. Davi aqui tinha essa convicção. E nós somos esses necessitados que carecemos da sua glória e da sua majestade. Nós necessitamos do poder de Deus, do consolo, do Consolador, que é o Espírito Santo. Necessitamos que Ele venha nos guiar, porque sozinho nós não sabemos para onde vamos andar, o que devemos fazer, como devemos agir nesse mundo. Mas com Ele, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso bom pastor, Ele cuida de nós. Então, deixe ser cuidado por Deus. Tire um pouco da sua força e da sua autossuficiência e confie em Deus mais, plenamente, totalmente. Descanse mais nele. Tire toda a sobrecarga dos seus ombros e deposite em Deus. Assim como Jesus faz o convite, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos nos achegar a Deus. Vamos até Ele, para Ele nos aliviar, seja qual for o fardo da sua vida que você esteja passando. Vá até Ele nesse momento, nessa noite. E a terceira parte desse processo que esse versículo nos ensina, que é ter paciência no Senhor, a primeira parte. A segunda é, após isso, Deus se inclina para nós. E, por fim, Ele ouve o nosso clamor, ou o nosso grito de socorro. Deus está pronto para te ouvir. Agora, você e eu estamos prontos para falar com Deus, para nos rasgar diante dele, para abrir o nosso coração e falar e colocar tudo que está doendo, tudo que está preso, tudo que está pesando dentro de nós. Faça isso com Jesus, com Deus, nessa noite, nesse momento. Fale, reserve um tempo e chore na presença de Deus. Fale diante dele tudo que você está necessitando, tudo que está te pesando e doendo dentro de você. Ele é o maior e melhor amigo que nós podemos ter. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único Deus verdadeiro. Em que você está precisando de socorro e tem clamado? Essa terceira parte eu gostaria de fazer refletir nessa pergunta. O que você tem necessitado, clamado e pedido socorro, ou não tem pedido, mas está precisando de algum socorro? Seja em qual for a área da sua vida, seja qual for a necessidade, ainda que pareça impossível e que não tem saída ou solução, saiba que Deus pode te curar, que Deus pode te libertar, que Deus
pode abrir portas onde não tem porta, que Ele é o Deus do impossível, Ele faz milagres. Ele fez no passado, faz no presente e sempre fará. Ele é o Deus do impossível. Então, seja qual for a área, a necessidade profissional, financeira, espiritual, familiar, creia em Deus. Participe desse processo. Não queira pular etapas na sua vida, mas deixe ser tratado, se for o momento de ser tratado. Deixe ser curado. Um curativo é feito em alguma ferida e tem o processo de cicatrização. Então, se você está com alguma ferida aberta, deixe Deus tratar e isso cicatrizar na sua vida. Pode ficar marca, pode ficar uma cicatriz, mas não vai ficar mais a dor, não vai ficar aquela ferida aberta. Porque Deus cura, Deus liberta. Então, tenha paciência no Senhor. Confie nele, no tempo dele e na forma dele. Sabendo que diz em Romanos 12:2 que Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade para a minha e para a sua vida. Então, tenha paciência sabendo que Ele tem o melhor para mim e para você. Ainda que a figueira não floresça, mas se alegre no Senhor. Todavia, eu me alegrarei, como diz o profeta Abacuque. Se alegre em todo tempo. Está doendo? Se alegre. Está feliz por alguma conquista? Se alegre. Está triste por alguma perda? Se alegre. Não pela perda, mas pelo processo que Deus permite que nós venhamos passar. Tenha paciência, que o melhor de Deus está reservado para mim e para a sua vida. O melhor dele já veio, que é Jesus. Mas ainda temos uma vida abundante nessa terra e temos uma vida eterna, celestial, onde não haverá fome, dor, choro, cansaço. Então, tenha paciência, creia nele. E segundo, sendo assim, com essa paciência, ele irá se inclinar para você e ouvir o meu e o seu clamor, o meu e o seu pedido de socorro. Nessa noite, eu gostaria de te convidar a crer, acreditar, ter fé verdadeiramente em Deus, confiar nele, no seu poder, na sua majestade, na sua soberania. Não duvide da existência de Deus. Não duvide do que Ele pode fazer, do que Ele pode curar e libertar e fazer milagres. Não duvide. E te convido nesse momento não apenas a orar e ouvir uma oração, mas a clamar. Um clamor é algo que vem de dentro para fora e conclamamos, gritamos, chamamos com confiança a Deus. Então clame a Deus nesse momento comigo, não apenas ouça a oração. Vamos orar e vamos clamar, confiando em Deus e tendo paciência nele? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, cada um que está em sua casa, assistindo e ouvindo essa mensagem, Deus, eu gostaria de estar clamando com cada irmão, Pai. Aqueles que já perderam a esperança, que estão desesperados por algum motivo, alguma situação, estão tristes, abatidos, pensando em desistir, talvez até duvidando da sua existência, Pai. Venha, Senhor, ao encontro de cada um, Pai. Venha, Senhor, visitar a mente, o coração, a casa, o lar de cada família, Deus. Traga paz, traga alegria, traga amor. Traga, Senhor, o teu fruto. Traga paciência. Que possamos confiar que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Confiar apenas em Ti, Pai. Nós, Senhor, abrimos mão de tudo que temos, tudo que somos, mas queremos, Senhor, entregar tudo a Ti, Pai. Queremos, Senhor, falar que apenas o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Que nós não temos outro bem além de Ti. A nossa esperança está totalmente em Ti, Pai. O nosso futuro pertence a Ti, os sonhos, planos e projetos que nós temos, colocamos em Suas mãos, Pai.
venha realizar e concretizar os teus planos, os teus sonhos e os teus projetos em nossa vida, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Creia no poder de Deus. Creia nessa palavra. Tenha paciência nele.